Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, verdadeira, útil para produzir santificação. Nós te agradecemos porque o teu Espírito aplica a nós e transforma as nossas vidas. Que toda verdade aprendida pela tua palavra gere transformação. Que toda verdade aprendida aqui hoje gere transformação em mim e nos meus irmãos. Que a tua igreja seja bem servida de membros do corpo que buscam fidelidade à tua palavra e buscam se comprometer com uma vida coerente com isso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, introdução ao tema e objetivo da aula. Vou pedir para alguém ler. Pegue a sua folha, está ali atrás. Nosso objetivo é que cada um entenda que a precisão doutrinária é vital para a saúde espiritual de cada cristão e para a saúde da própria igreja, enquanto família da fé. E uma vida de santificação pressupõe doutrina correta. Isso. Uma vida de santificação pressupõe doutrina correta. Ou a gente pode falar popularmente, o inferno está cheio de boa intenção. Beleza? Captou a ideia? Exatamente essa. Se isso fosse um alvo, isso é um desastre pictórico. Mas se isso fosse um alvo, eu peço que vocês entendam que sim, onde você gostaria de acertar? Mas por que constantemente a gente quer jogar aqui e achar que Deus aceita? Jogar aqui e achar que está tudo bem. Jogar aqui e eu tenho coisa mais importante para fazer. É uma questão de realidade, gente. É prático. É fato. Tem uma folha ali, ó. Você pode pegar, por favor. Então, nosso objetivo é que a gente entenda aqui a importância da precisão doutrinária. Não é só crer em doutrinas, é crer nas doutrinas corretas, sermos precisos, para que a precisão gere saúde. Se você está doente, quanto mais o remédio for preciso para a sua doença, maior a chance de produzir cura, em menor tempo, com menor efeito colateral. A gente faz isso para tudo na vida. Só que quando chegam nas coisas bíblicas e teológicas, a gente acha, não, boa intenção tá bom. Não, Deus conhece o meu coração, então Ele vai aceitar o que eu tenho para oferecer. Não importa se está certo, o que importa é que eu me sentir bem. Isso precisa acabar. Não vai acabar em nosso meio, mas isso precisa acabar dentro de nós, para que a partir de nós isso mude. Levando em consideração que nós conhecemos outras pessoas e que nós devemos evangelizar e discipular outras pessoas e apresentar uma fé sadia. Não é porque a gente bate cabeça e demora para aprender que a gente quer isso para os nossos filhos ou para aqueles que vão conhecer o Evangelho através de nós. E a gente bate cabeça mesmo. Infelizmente a igreja brasileira está cheia de ensino porcaria. É o que mais tem por aí. E aí geralmente a gente conhece, a gente não sabe. Deus leva a gente para um lugar e a gente vai consumindo essas porcarias como se fosse verdade, só que não é. E isso vai trazendo mal para a nossa vida. E pela graça de Deus, às vezes Ele joga a luz, como se fosse um holofote, no meio da madrugada, e a gente fica perdido. E agora? Descobri uma verdade que abala tudo. Preciso fazer algo. A gente tem que reaprender. E nós seremos estudantes pelo resto da vida. Beleza? Então vamos lá. Tem uma frase aí do Wayne Grudem que eu vou pedir para alguém ler. Doutrinas são importantes porque elas moldam a vida das pessoas. O que acreditamos sobre Deus, sobre o pecado, sobre a salvação e sobre a igreja afeta como vivemos nossas vidas. Quem aqui concorda, discorda, quer acrescentar sobre essa frase do Wayne Grudem? Eu acho que nós somos aquilo que cremos também. Porque se uma pessoa ela crê somente que não existe Deus, ela vai tomar atitudes
que concordam com essa crença dela, que não existe Deus, ou que todos os caminhos levam a Deus. Acho que a gente acaba tomando atitudes na vida de acordo com aquilo que a gente crê e a gente transmite isso para as outras pessoas ao redor. Um bom ou um mau exemplo. Atitudes como crer, e a gente transmite, né, querendo ou não, comunica, nós estamos comunicando o tempo todo. A questão é que você pode estar ciente do que você está comunicando ou não. E eu sou responsável por aquilo que eu comunico diante de Deus? Sim. Beleza? Tá claro? Não preciso defender esse argumento, que é óbvio. Eu sou responsável por aquilo que eu comunico. Eu sou responsável pelo que os outros interpretam? Não. Eu sou responsável pelo que eu comunico. Os outros podem interpretar errado. Os outros podem interpretar melhor do que eu comuniquei ou pior. Mas eu sou responsável por aquilo que eu comunico. E o que eu creio molda a minha vida. Mas, além do que eu creio, o que molda a minha vida? Não basta só crer certo. Além do que eu creio, o que molda a minha vida? Aquilo que eu faço. Não é só o que eu creio. E a gente vai entender essa questão de por que para nós é tão difícil separar o que crê do que faz. Mas o que eu creio afeta o que eu faço. Mas o que eu faço afeta o que eu creio. Porque se eu constantemente fizer aquilo que eu desaprovo, a Bíblia fala que eu tenho um negócio chamado consciência. E essa consciência vai ficar deformada. Por isso que em Romanos 12:1 fala: não se conformem, amoldem, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Santificação, fruto da mente, mas uma prática que afeta a santificação. Então, aquilo que eu creio, aquilo que nós cremos, afeta como nós agimos. Aquilo que eu faço também afeta o que eu creio. Mas a gente está falando de atos e a gente está falando de crenças. O que está faltando aqui para comunicar um ser humano inteiro? Nós somos só crenças e atos? Nós somos o que mais? Nós somos só seres pensantes? Aquilo que nós temos afeto, aquilo que nós sentimos. Ou, resumindo de maneira simples, aquilo que nós amamos. Doutrina tem a ver com aquilo que nós pensamos e tem a ver com aquilo que nós amamos. Se você ama um Deus que é o caminho, a verdade e a vida, o seu caminho tem que ser coerente com a verdade, a sua vida tem que ser coerente com a verdade, todas elas vêm desse Deus. Entende por que verdade é tão importante para nós? Para a igreja, a verdade é a base de tudo. Tem uma frase muito legal que eu ouvi, que diz que Deus é, que está lá em 1 João, Deus é amor. Jesus é verdade. Quem disse que eu tenho o direito de separar verdade e amor? Mas por que constantemente a gente se alimenta daquilo que diz: não, uma mentirinha por amor, tudo bem. Ué, não é bem uma mentira, eu só tô não falando aquilo que eu precisava falar para evitar problemas para mim. Mas eu não vou falar desse jeito porque vai parecer que eu sou egoísta. Eu tô cuidando do sentimento do outro. Aí agora sim parece que eu sou bonzinho. Não sou mentiroso, eu sou bonzinho. Gente, pecado. Deus é amor, Jesus é verdade. Acabou.
A base para o amor é a verdade. A base para amar é você conhecer de fato a si mesmo e a Deus. Porque não tem como você amar, tem como você se tornar obsessivo, tem como você desejar de maneira descontrolada e idolatrar. Mas amar do jeito que a Bíblia diz, leva em consideração que você tem que se conhecer, conhecer a Deus, e aí você conhece ao outro. E aí quando Deus exige de você algo que você não dá conta, você vai e recorre a Ele, porque Ele dá. E aí você consegue amar o outro. Então doutrina tem tudo a ver com a vida. O que eu penso de Deus, o que eu penso sobre Deus e sobre mim tem tudo a ver com a vida. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Tem alguns versículos aí, eu quero que vocês leiam. Todo mundo vai ler. Então, se você ler primeiro, é mais rápido. Na folha estão todos os versículos que a gente precisa. Então, estou facilitando para vocês. Começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso, próximo. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Beleza. Deus é? Jesus é? Verdade. A Bíblia vem da onde? Que Deus? Está no versículo. É, Espírito Santo. Agora ficou mais claro, né? Que Deus, vai, só existe um, né? Mas assim, Mas é específico. Qual das pessoas de Deus agora fez a pergunta isso? ficou melhor. Ah, porque é um Deus. É o único Deus verdadeiro. Mas o que a Bíblia fala sobre? Quem inspirou a Bíblia? Quando nós nos arrependemos e cremos, quem habita em nós? Quem concede dons? O Espírito Santo. Quem nos era o próximo, exatamente. Quem nos convence do pecado, da nossa necessidade de salvação, da justiça que Deus ofereceu a nós? O Espírito Santo, certo? A gente crê nisso. Então por que a gente joga a Bíblia fora e busca novas revelações e está doido para ver uma profetada? Por que a gente está doido para ir atrás do nosso próximo sentimento? Ou do pregador famoso? Ué, se Ele inspirou a Bíblia, se Ele habita em nós, se Ele nos dá dons para servir, se Ele que nos aplicou a salvação, o que a gente não tem? O que a gente não tem para uma vida piedosa, para servir a Deus? Tudo. O quê? A gente tem tudo. E o que a gente não tem? Fé. Ué, se o Espírito dá tudo, tudo é pela graça, o que falta? Crer e aplicar, porque está dado. O que falta é a gente entender isso e amar a Deus, a ponto de agir. Alinhar convicção, sentimento e ação. Porque todas as coisas já nos foram dadas para a vida e para a piedade. Beleza? Estão entendendo o caminho? Aqui não é simplesmente crer certo. É crer certo porque Deus revela o que é certo para viver de modo que agrada a Deus. Porque nenhuma profecia, nenhum conteúdo bíblico inspirado foi dado por vontade humana. Mas foi o próprio Espírito que capacitou homens. Ora,
O Espírito ia capacitar homens há 3 séculos atrás. E agora ele vai jogar uma ideinha na cabeça de alguém contrária ao que a Bíblia diz? Faz sentido? Deus é esquizofrênico? Ele é duvidoso? Ele muda de ideia conforme o tempo muda? Ou ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Entende como a gente tem que confrontar as nossas crenças com as verdades da palavra? Nós devemos nos moldar. E você tem espaço para anotar o que você quiser disso aí. É para você anotar o que você quiser. Essa folha vai ficar com você. Então, o que Deus te instruir, corrigir, encorajar, anote aí. Próximo aí, texto bíblico. Terceiro. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos lá. Qual que é a condição para que nós sejamos discípulos? Permanecer. Não. Ele está falando um fato. Se vocês permanecerem. Quem vai permanecer? Nós quem? Quem é nós? Para ser discípulo, tem que permanecer. Mas para permanecer, tem que ser discípulo. Entendeu? Jesus está fazendo algo que é autoexplicativo. Ele não está dizendo o esforço vem de vocês e o que mantém vocês é o esforço. Ele está dando um exemplo de como vai funcionar. O discípulo vai permanecer crendo. E quem permanece na palavra demonstra que é discípulo. E quem não permanece na palavra demonstra o quê? Mas ele foi líder na igreja. Ela deu comida aos pobres. Ela é minha parente. Eu almoço todo domingo. Isso muda a palavra de Deus? O meu sentimento determina? Então como a gente lida com a verdade? Aceitando. Ah, mas essa pessoa precisa do quê? Se ela achava que era cristã e depois age como não sendo uma discípula. O que ela precisa? De um novo nascimento. Reconhecer. Permanecer. Ela precisa de um novo nascimento. O novo nascimento gera um reconhecimento. Ninguém é salvo contra a vontade. Ninguém assim, eu me arrependi, quando eu pisquei eu estava salvo. Ué. Não. Você precisa ouvir o evangelho e crer. E Jesus está falando: se vocês permanecerem, verdadeiramente serão os meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade. Conhecer aqui não é simplesmente acumular informações na cabeça. Conhecer a verdade envolve um conhecimento e um nível de conhecimento que pessoas que se amam e estão comprometidas têm. Eu e a Júlia somos casados. Nós nos conhecemos. Mas vocês nos conhecem também. Mas o nível de conhecimento que nós temos um do outro é de outra natureza, é muito mais profundo. Nós vivemos juntos. Não é que esse outro conhecimento não é real, porque vocês me conhecem, eu sou a mesma pessoa. Mas o que está envolvido em um relacionamento de compromisso demanda mais intimidade. E é esse conhecer a verdade e ser liberto que Jesus está falando. Um relacionamento com Ele. Um relacionamento que liberta. Um relacionamento que transforma. Mas que a base desse relacionamento é a verdade. Simples. E o contrário da verdade? E se a verdade liberta, a mentira faz o quê? A mentira não é Deus aceita porque no meu coração eu me sinto bem. Interessante, né? Cortante,
mas honesto da parte de Jesus. A gente esquece de um atributo do caráter de Jesus. Ele é o quê? Honesto. Ele nunca enganou ninguém. Deus é honesto. E a igreja é honesta por obediência a Deus. Se ela não é, ela está pecando. Jesus é honesto. Honesto, ou como dizem, a regra é clara. Ele não está interessado em atrair seguidores pela mentira, como a gente vê em alguns grupos e linhas religiosas aí. Não conta essa parte aqui não, essa parte de obediência, só fala do amor e da graça. Mas aí depois que a pessoa está presa, aí a gente conta para ela tudo que ela tem que fazer. As pessoas, querendo ou não, elas estão enganando. Engodo, engano, maldade fazer isso. Primeiro você faz parte do nosso grupo, aí depois a gente te conta tudo que você tem que pagar. As letras pequenas são maiores do que o contrato. Não é assim com Jesus. Quem inspirou foi o Espírito, ele deu a revelação aos homens de Gênesis até Apocalipse. Eles deram o que o próprio Espírito os deu. E quem garante a fidelidade da palavra? Nós garantimos a fidelidade da palavra? Quer dizer, se a gente obedecer a palavra, obedecer a palavra se cumpre. Então nós demonstramos a fidelidade da palavra. Quem garante? Ah, que Deus. Aquele que inspirou. O Espírito Santo está agindo? Sim. Ele está preso à palavra? Sim. Ele está preso à palavra? Ele não está preso à palavra, mas ele usa a palavra. Ele não está preso porque ele é Deus, e Deus não está preso a nada. Mas o meio dele se relacionar conosco, porque ele é honesto, é através daquilo que ele já nos deu. Olha como é perfeito quando a gente entende. O Espírito não vai trazer confusão. A gente vem para ouvir, para aprender a obedecer. O Espírito está dentro de nós, como salvos. Ele está sobre nós, usando a palavra que Ele nos deu para que nós obedeçamos. E Ele nos ajuda a obedecer. Faz sentido? Por que nós temos dificuldade de fazer a coisa funcionar? Qual é a nossa dificuldade nisso? Então, por exemplo, quer lutar cada dia. Deve estar de acordo com a vontade de Deus. E como que esse eu a gente chama? Pecado. Carne. O problema não é às vezes que eu creio errado. Eu creio errado. Nós cremos sempre alguma coisa errada. Por isso que o aprendizado é contínuo e relembrar é contínuo. Mas às vezes eu creio certo, ajo errado e sinto errado. O pecado faz essa bagunça. Por isso que não é só jogar informação na nossa cabeça. Não vem aqui domingo após domingo querendo acumular informação. A informação visa gerar transformação. Aprendizado para a vida. Aprendizado para aprender a obedecer. Aprendizado para aprender a amar a Deus e a sua igreja. Se a gente separa um desses elos, a gente vai ter problema. Por quê? O que o próximo texto diz de 2 Timóteo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos lá. O que chama a atenção de vocês nesse texto? Toró de ideias. A escritura é útil. Te chama a atenção o fato da escritura ser útil. Se é útil, ela deve ser usada, porque ela é útil. O que mais? Chama atenção na correção. A escritura é útil para correção. Ela não é útil só para falar a verdade.
Ela é útil para voltar para a verdade. Porque a gente se desvia. E os outros ao nosso redor se desviam. Então ela dá a verdade e conduz de volta a verdade sempre que for necessário. Por isso que na educação dos nossos filhos, na vida como irmãos, a gente não usa eu achos como parâmetro, nem eu sintos como parâmetro. A palavra é o parâmetro. Eu espero o quê? Eu espero que a palavra diz. Se eu espero que você peque contra mim, por que eu vou dar um chilique como se eu fosse a maior vítima do universo quando você pecar contra mim, sendo que eu peco contra você? É falta de bom senso. Então, se a gente já se prepara com as verdades da Escritura, fica fácil corrigir. Ora, você vai pecar, eu vou pecar. Você e eu temos que nos perdoar. Ela é útil. Para onde eu vou para aprender a resolver questões difíceis sobre a vida cristã? Para a Bíblia, para a Escritura, para ensino, para repreensão, para correção. Mas qual é o fim, o propósito final disso tudo? Nós sermos perfeitos, né? Perfeitos não defensores. É engraçado, né? Deus fala para que seja perfeito e perfeitamente habilitado. Você se sente incapaz de fazer as coisas? E para onde você vai? A gente deveria ir para a Bíblia. Para onde a gente vai? Será que a gente vai para a Bíblia? A gente vai reclamar com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o amigo, postar nas redes sociais, se distrair, fazer compras, inventar novas receitas, bater papo com a galera da igreja? Existem muitas coisas boas, mas para onde a gente vai para sermos habilitados, capacitados e sermos transformados? Para a Bíblia. Nada vai substituir a Bíblia. Então a gente precisa se voltar a ela, porque ela é útil e ela nos torna habilitados. Ah, mas eu me sinto incapaz de servir. A Bíblia não diz que você tem que se sentir incapaz de servir ou não. Ela não trata com o seu sentimento nesse momento. Ela está falando, você tem que servir, Deus é suficiente, a Bíblia te ajuda. Ah, mas eu não me sinto. Não está na equação. Vai e faz com o que você tem e usa os recursos. Não tem essa. A Bíblia é útil. Você precisa ser útil por causa da palavra. Faça. Faça com o que você tem e continue buscando. Um exemplo legal que eu acho disso é Ana, né? Quando ela vai no templo lá e começa a orar, tipo, o sentimento dela era de tristeza, que ela não tinha filho e tal, né? Mas E era triste mesmo. Era triste. Só que ela não vai ficar reclamando dos outros, ela vai pro templo e ora. Tipo, E ela tá leva a Deus sofrendo. o sentimento, tudo que ela... Isso. E ela tá ligando pros outros? Ela tá buscando em alguém? Não, até porque não lembro quem que vê ela. Ele Ele vê ela orando e acha que Ele ela tá bêbada. vê ela. Eu não entendi. Mas ela não estava preocupada com isso, né? Ela levou a Deus aquilo que ela sentia. Acabou. E eles tinham um templo físico, um lugar de ir. Hoje a gente pode orar da nossa casa. A gente pode orar no GP e pode se expressar. A gente pode orar nas celebrações coletivas. A gente pode orar com os irmãos. A gente pode muito mais coisas crendo que Deus vai estar lá da mesma forma. Você não precisa esperar pedir oração para alguém, para um sacerdote, e aí a oração dele vai valer a pena. Não. Agora algumas frases de teólogos para vocês lerem. Vamos lá. Quem chegou aí depois, pode ler. Não podemos separar o conhecimento de Deus da obediência a Ele. Podemos? Não convém. Podemos separar conhecimento e obediência? Não. Não poder significa não faça isso e não deixe os outros fazerem ao seu redor como se fosse problema deles. Se eles pecam ao seu redor, é problema seu. Nós somos corpo. Nós somos família. Desculpa, gente, meu filho, eu tô ensinando a falar e agora eu sempre falo a palavra pela metade, espero ele concluir, me perdoe, mas é o que tem pra hoje. Eu vou melhorar um dia.
Vai demorar um pouco para eu melhorar, porque vem outro aí, mas uma hora eu vou melhorar. Mas nós podemos, quem sabe eu fico assim direto, né? E a gente acostuma. Não podemos separar o conhecimento de Deus da obediência. Conhecimento tem que gerar obediência. Conhecimento errado vai gerar obediência errada. E obediência errada é o quê? Desobediência. Eu posso achar que eu estou obedecendo a Deus corretamente, fazendo o que o desagrada. Quantos líderes religiosos inimigos de Cristo rejeitaram tudo o que ele fez, mas eles tinham os 10 mandamentos e todo o resto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não transformar a nossa fé na nossa fé, mas a nossa fé ser o Evangelho e estar embasada na Palavra de Deus. E se ela está embasada na Palavra de Deus, não venha com essa do mas no meu coração, mas na minha interpretação. Se você faz parte de uma comunidade, a gente interpreta junto. É impossível você ter a resposta e ela ser discordante de todos os seus irmãos, porque você é o alecrim dourado que descobriu o jeito certo porque viu no YouTube em um vídeo de 5 minutos. E via de regra, isso passa a mão na sua cabeça para algum pecado. Porque se bomba no YouTube, é porque as pessoas não estão valorizando aquilo que Deus valoriza. Desde a morte de Cristo a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. Então, às vezes, criar esses filtros na nossa cabeça. O que mais? Uma religião sem teologia é uma pilha de sentimentos sem fundamento. O Jay Packer aí já arregaçou, né? Ele já... Sua crença, minha crença, a crença de qualquer pessoa sem uma teologia bíblica fundamentada é uma pilha de sentimentos sem fundamento. E às vezes a gente tem que saber dialogar com as pessoas no nível do sentimento. Ana estava triste, devastada. O miserável do Eli chega lá, ele é o sacerdote e tal, mas sem um pingo de tato. E ele era tão cabra safado que não cuidava dos filhos direito e inclusive morreu sendo punido por Deus. Mas julgou uma mulher orando com intensidade. Interessante? O sacerdote que não era piedoso, que não cuidava da própria casa, se vocês lerem o texto, acho que está em 1 Samuel, que é a história de Samuel, então está em 1 Samuel. Às vezes o jeito lógico te ajuda a se encontrar. E aí ele julga uma mulher profundamente angustiada como bêbada. E Deus usa ele para dar o filho para Ana? Sim. Para que esse filho substitua ele. Um filho fruto de oração, de uma criação temente a Deus, que substituiu ele. A Bíblia tem essas coisas. E a nossa vida tem também essas coisas que às vezes nos chocam. Amor, mas eu falar da teologia aqui, né? Tem gente que ouve essa palavra e arrepia, né? Da chilique. Mas teologia é simplesmente estudar, né? Assim, resumindo de uma forma bem simples, né? É estudar a Bíblia, é estudar a palavra de Deus. Teologia é fazer isso, né? Sim, simplificando bem, né? Porque tem gente que fala, não sou teólogo, não estudo teologia, mas eu estudo a Bíblia. Eu estudo, mas qual que é a diferença? Quem aqui é teólogo? Todos nós somos, porque se a gente estuda a Bíblia... Quem aqui é teólogo? Eu tenho um diploma, eu fiz um curso, só. A questão não é quem é teólogo, é se você é um bom ou um mau teólogo com aquilo que ele te deu. Somos todos teólogos se somos cristãos. Você tem conceitos sobre Deus. Se eu te perguntar, você vai me mostrar eles. Entendeu? Você é um teólogo. Você é um bom ou mau teólogo ou teóloga. E se você crê, você comunica. Se você é um mau teólogo, você comunica mal. Ou você comunica bem coisas erradas. Que eu acho que é pior ainda, né? Se você comunica mal, talvez tenha dúvida, né? A pessoa vem e fala, Mas se você comunica muito bem aquilo que é errado,
você está sendo um excelente instrumento para causar mal para os outros. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala sempre sobre aconselhamento mútuo. Nós vamos nos aconselhar. Você pode não perceber e não ser temente no seu conselho, mas em 5 minutos de conversa você fala: ah não, toma um remedinho, ah não, faz isso, faz aquilo e tal. Quanto disso passa pelo crivo de Deus, do princípio bíblico, da sabedoria? A gente vai fazer. E Deus nos abençoa muito com isso, mas a gente tem que ter crivo. A hora que vocês quiserem contribuir, interromper, falar, fiquem à vontade. Próxima frase. Se a teologia é importante, então a precisão teológica é ainda mais importante. Beleza? Se ter carro é importante, ter um carro funcionando e seguro é ainda mais importante. Andar a pé é mais seguro do que ter um carro cheio de gambiarra prestes a pegar fogo. Crer menos no que é confiável, ao invés de querer dar pitaco e tiro para todo lado e aprender tudo no YouTube com pressa para poder falar para os outros, é melhor do que você se meter em problemas, falar besteira e encorajar os outros, empurrar os outros para o pecado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa teologia. A gente precisa ser preciso. Precisão teológica. Nós precisamos ser precisos no que nós cremos. Existem muitas situações pelo qual essa sala não está cheia. Mas por que as pessoas querem aprender a cuidar dos filhos, mas não querem aprender a ser precisos teologicamente? Porque o filho me dá trabalho. O filho, eu preciso de uma solução rápida. Mas aprender a pensar direito não é uma prioridade tão grande, porque eu não vejo o problema que isso traz na minha vida. Tipo, me fazer não saber criar meus filhos. Uau! Que ciclo, hein? Uma classe sobre finanças, isso é muito importante. Aprender a pensar direito sobre finanças, eu vou no curso rápido. Eu quero a parte prática, resolvo o meu problema. Deus não se dobra à nossa pressa nervosa. Então a gente precisa passar pelo processo. Precisão teológica é importante. A verdade precisa ser crida com clareza. Uma pessoa que tenha certeza que se ela se encharcar de gasolina e acender um fósforo não vai se queimar, é mais sensata do que alguém que acha que doutrina não importa e que ela não corre risco. Compartilhe uma doutrina errada que você já acreditou. Um de cada vez. Vamos lá. No início da minha conversão, eu via muito assim e acreditava. Graças a Deus que Deus abriu os meus olhos. Deus falou comigo, mas está na Bíblia diferente. Não, mas Deus falou comigo. Acreditar em sentimentos, interpretações, ideias que vão contra o que está escrito. O que mais? Isso daí quase todo mundo, né? No começo da vida cristã. Chega. O que mais? Doutrinas erradas aí. Ninguém vai se surpreender. Até porque se você falou que está errado, você não crê mais, né? Então tá tudo bem. Vamos lá, sem vergonha, gente. Que batismo salva. Opa! E é difundido que o batismo salva, que agora eu tenho que levar Deus a sério porque eu entrei na água. Antes não, antes eu só tinha crido em Jesus e feito uma oração, mas na hora que eu batizar eu tenho que abandonar o meu pecado. Ué, será que Deus é bobo? Ele é tão iludível assim? Não, na hora que eu entrar na água aí é como se Deus estivesse contando. Antes eu só fui salvo, só quero todos os benefícios sem nenhum compromisso. Não é possível que Deus vai me cobrar alguma coisa. E tem gente sofrendo assim há anos por agir como uma criança mimada. Se você é cristão, Deus te chamou e me chamou para obediência. O batismo salva? Não. Quem crê precisa ser batizado por obediência? Sim. Se você não crê, você não é batizado.
Se você crê, Jesus não está pedindo a sua opinião, ele está dando uma ordenança. Eu creio, eu sou salvo, sou, por que você não se batiza? Porque é impossível se batizar. Estou pegando vocês. Ninguém se batiza, você é batizado. Até a maneira que a gente fala é errada, culturalmente. Ninguém se auto-batiza, nós somos batizados. Algumas pessoas que falam que foram batizadas várias vezes. Tomou vários banhos. Deve dar vários banhos, não teve problema. É triste, né? Ou ela está enganada. Talvez até teve, mas ela precisa aprender. Eu já vi os frutos. Exatamente. O que mais? Outra doutrina errada. Que a salvação se perde se eu pecar muito. Uma que a gente fala bastante é sobre a vontade de Deus, né? Misticismo. Como se fosse uma mágica, né? Eu preciso de um emprego, mas se for da vontade de Deus, vai aparecer. Tipo assim, vai surgir, eu não vou atrás, mas se for da vontade de Deus, vai aparecer. Eu quero casar. Vou me vestir do pior jeito possível, não serei agradável e vou andar com bafo. Porque se Deus quiser, Ele vai trazer até mim. Ué, a Bíblia tem outro termo para esse tipo de gente que eu não vou falar, mas enfim, né? Lá em Provérbios fala muito sobre esse tipo de gente. A vontade de Deus é quase aquele cubo colorido, né? Quando eu descobri a vontade de Deus, aí eu obedeço. Falou, ué. Como mágico? É. Infelizmente. Aí quando eu descobri a vontade de Deus, aí sim ele pode esperar que eu obedeça. Até lá, ele tem que fazer a coisa acontecer pra mim. Ué, isso não é o contrário de fé? Também, Mário, eu acreditava numa forma de que Deus, através de alguma coisa, ele estaria falando comigo para eu tomar uma decisão. Então, eu devo ir na escola amanhã? Então amanhã tem que aparecer um cachorro na minha porta para eu poder ir na escola. Sua mãe te obrigar, você tem que... Ou aquele negócio, tipo, acontece alguma coisa, tipo... Sei lá, Não, então isso é uma vontade. Foi- não era pra ir. Meu carro bateu, foi livramento. Não, às vezes você só dirige mal. Ué? Não, porque algo pior ia acontecer. É pior, você continuar dirigindo mal é pior. Às vezes você bate e aprende, fica atento, conserta a seta que você fica relutando. Aí você tem que pagar mais caro, consertar mais, aí você... Não, agora eu vou dar certo. Posso falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo uma vez? Eu tava no trânsito, correndo, e aí eu falava, Senhor, abençoa esse trânsito. De repente, bateu no traseiro do meu carro. Aí, Falei, meu Deus. Trânsito abençoado. Senhor, eu tô cansada. Abençoa esse trânsito. Bateu, você vai descansar. Senta lá, espera, Até hoje eu polícia. me lembro disso. Nunca mais eu esqueci. Nunca mais pediu pra Deus abençoar, né? Eu falo, Senhor, acaba com esse trânsito. Não abençoa, não. Abençoa essa doença que é... Não, acaba com ela, Senhor. Resolve, cura. Brincadeiras à parte, Deus ele não dá bola tanto para as nossas palavras precisas, quanto ele dá para o todo da nossa disposição e o que nós queremos dizer. Mas é bom a gente ter clareza nisso. Esse negócio da vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. Obedeça. Tô em dúvida. Tome decisões e assuma o risco com fé. Abraão ouviu. Vai, eu tô mandando. Pá. Ninguém carregou as coisas para ele. Bom, na verdade todo mundo carregou as coisas para ele porque ele tinha muitos servos, né? Ele não deve ter carregado quase nada. Mas foi ele que deu a ordem. Ele falou, vamos. E assumiu todos os riscos. E ele não viu o futuro, porque ele ainda está aguardando a ressurreição com todos nós. E aí ele vai ver o fruto do trabalho, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E tudo que Deus fez através da descendência dele. A fé dele era uma semente. Aqui tem algumas doutrinas vitais. É aquela que você não pode crer errado. Nossa, mas como assim? Essa frase choca. Você não tem direito de crer errado. Senão você não tem salvação. Senão você vai ter problema. Existem coisas que nós cremos que, se nós defendemos, invalida a obra de Cristo. Tem coisa que não se pode crer.
E uma delas é: Deus não é trino. Qual que é a diferença para a salvação se Deus não é trino? Qual que é a diferença? Nenhuma? Somos judeus? Não vai fazer diferença nenhuma crer em uma trindade. Eu só não vou crer na Bíblia, porque a Bíblia não foi inspirada pelo Espírito. Eu não vou crer que eu fui regenerado, porque a Bíblia fala que eu fui regenerado pelo Espírito. Eu não vou crer que Jesus é Deus, então ele não pode perdoar pecados. Eu não vou crer que o Pai de fato ama, porque ele é um Deus isolado no começo da criação. Crenças têm influência. Se você acha que Deus estava sozinho na eternidade passada, sem relacionamento, e ele criou os seres humanos porque ele estava sozinho, você está errado. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não éramos nem bolacha no pacote. Deus nos criou porque ele quis, para derramar do seu amor. Por quê? Porque ele quer manifestar aquilo que ele é. E ele é o quê? Trino, relacional, diverso e unido. Aonde a gente tem diversidade e unidade que aponta quem Deus é? Na igreja. Somos um, mas não somos iguais. Onde mais tem diversidade e unidade? Na família. É uma família. O casamento é a base da família. Homem e mulher são iguais? Então por que que homens e mulheres? Portanto, vão e façam discípulos, aprendizes, alunos de todas as nações, batizando-os. Não é em nome deles, é em nome de. Não é plural. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome do Deus Trino. Você já tinha parado para pensar nisso? É um nome. Nós batizamos no nome do único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este ser divino, essa pessoa, é um indivíduo que tem 3 pessoas em sua natureza, de forma que é misterioso. Este ser divino é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, tudo que nós fazemos está diretamente ligado à Trindade. Não dá para você ser um cristão e não crer na Trindade. Esse é o problema das seitas. Testemunhas de Jeová, Mormons, igrejas doidas aí, que tratam o Espírito como um fantasminha, uma força, uma gosma mágica que une as coisas. Não dá. O Espírito é pessoa, ele é divino, ele é Deus. E ele é um com o Pai e com o Filho. Um Deus solitário não saberia nos ensinar e nos mandar nos relacionarmos. Todo o nosso relacionamento parte do ponto de que Deus é. Se Jesus não é Deus, a gente já falou, qual é a diferença para o Evangelho? Se Jesus perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados. Se Jesus perdoa pecados, ora, ou ele é mentiroso ou ele é Deus, tem que ser, não tem jeito. Ele não teria poder para vencer o pecado, se ele não fosse Deus. Para você anotar aí, Lucas 5, de 20 a 25, vai falar sobre a cura do paralítico, e esse texto é muito icônico, porque ele diz assim: os escribas começaram a pensar, quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, olha que da hora isso. Jesus respondeu o pensamento deles. Sabe aquele negócio assim, você tá parado pensando, aí vem sua esposa, seu marido, algum amigo e fala, vamos comer naquele lugar? Você fala, meu Deus, era exatamente o que eu estava pensando. É muito mais do que isso.
Porque nesse ponto, Jesus estava confrontando o pecado do coração deles. E aí Jesus diz: o que vocês estão pensando em seu coração? Vamos, tenha coragem de falar. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levante, tome a sua maca e ande. Para que todos se calem diante de Deus. Mas as crianças são inocentes. E aí? Você já deve ter ouvido. Não, criança é inocente. Criança não tem? O que as pessoas dizem? Pecado. Ué, criança é pura. O que a Bíblia diz sobre isso? Todos pecaram. Todos no grego, sabe o que significa? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer da glória de Deus não é carecer de uma ajuda, a glória de Deus é aquilo que nos dá vida, nos dá propósito, sentido e existência. Carecer da glória de Deus é isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, quando fala lá em João 1, você tem que lembrar, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada teria sido criado, e Ele era a luz dos homens. Luz e glória tem uma conexão no Evangelho de João, e a gente pode trazer o mesmo princípio, sem forçar o texto, para Romanos. Nele estava a vida era a luz dos homens. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Essa glória, essa ausência de glória, está ligada à ausência de luz. A ausência de luz é trevas, é pecado, é apodrecimento. Então, quando fala que todos carecem da glória de Deus, não só repete igual papagaio, aprofunda essa compreensão. Como você estava quando a luz veio? Em trevas, na fossa do pecado, rolando no que tinha de pior. Era essa a sua condição. A luz vem e afasta as trevas. Então, quando a gente pensa as crianças são inocentes, fala, não, as crianças são pecadoras. E elas precisam do quê? Do Evangelho. E o que esse Evangelho traz? Uma solução. Pronto. Aí não vai desligar toda hora. O que esse Evangelho traz? Transformação. Eu estou dizendo que se as crianças morrerem, elas vão para o inferno? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do que elas precisam. Elas precisam de Cristo para serem salvas. Por que as crianças precisam de Cristo para serem salvas? O óbvio deve ser dito. Ora, se ela é pecadora, ela precisa de quem? De obediência, de regras, de educação, ser trilingüe, aprender a nadar, correr e pintar, é isso que vai salvar ela? Não, ela precisa de Cristo. E Cristo diz muito não pra gente. E ela não gosta de não, mas Deus gosta de não, porque a gente é pecador. E o que a gente tem que fazer com ela? Dizer não e apontar para Cristo. Não é só dizer não, é dizer não e apontar para Cristo, para o Deus que cria e ordena. Dizer não e apontar para a autoridade daquele que se ofende com o pecado. Então não, crianças não são inocentes. Crianças são pecadoras e elas precisam ouvir o Evangelho. Se elas não são pecadoras, você está fazendo mal pregando o Evangelho para o seu filho pequeno. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Você está gastando o seu tempo. Se elas não são pecadoras e não precisam de Cristo, o que você vai pregar o Evangelho para elas? Mata elas com 10 anos. A idade da razão é 12. Você aproveita 10, 11. 11 para garantir, né? Não vamos deixar chegar perto. Mata, elas vão para o céu. Aí você faz outras.
Tranquilo, não gasta com faculdade. Olha, crenças não têm impacto na nossa vida? Você vai correr o risco de que seu filho rejeite Jesus e vá para o inferno? Não. Então, se elas são inocentes, garante que ela vai para o céu. Parece louco, mas crenças erradas levam as pessoas a atitudes extremas. Ué, se as pessoas não precisam de Jesus para ser salvas, por que eu vou pregar para elas? Mas aí também tem aquelas crianças falando obedientes, educadinhas, bonitinhas. Mas que Não são cristãs. não são Exatamente. Por isso que elas precisam do Evangelho. O Evangelho ensina. É um bom filho, mas não é cristão. Exatamente. Humanidade. Os índios fora da civilização são inocentes? Eles são tão perfeitos, puros, se a gente chegar perto vai estragar. É assim? Eles mesmos se matam lá. Eles- Mata nós, não precisa esse de- Não, mas ele não precisa de muita coisa, né? Índio, tanto de índio que mata criança. Não existem pessoas perfeitas e a sociedade que o homem branco corrompe. Não compra essa ideia. Isso é uma palhaçada e não é verdade. Qual é a resposta? Eles precisam do Evangelho. O que a gente faz? Vai e prega. Vai e ora. Vai e ora e prega. Vai e ora, prega, trabalha e contribui. Vai e ora, prega, trabalha e contribui e envia os nossos filhos para ir lá. Não é os filhos dos outros que vão para morrer. Os nossos filhos que cremos no Evangelho. A gente coloca o nosso na reta. A gente não fica fugindo da responsabilidade. Ah, mas eu não consigo. A palavra habilita. Tá faltando palavra, tá faltando fé. Vai ao campo. Tem viagem missionária aí. Você quer ver como é que é a vida de um missionário? Vai lá. Mas é desconfortável, é isso mesmo. Já passei do tempo, então vou passar mais 2 minutos. É importante que nós pensemos, a urgência da pregação do Evangelho não é só para o meu e para o seu familiar. Deus não está parado, focado só no seu irmão, tia, pai, mãe e ignorando todo o resto. Talvez você e eu façamos isso. Agora, uma coisa incrível, inúmeros missionários, pastores, contam que ao se dedicarem na missão, não é negligenciar pegar o Evangelho para a família, mas ao se dedicarem na missão, servindo e obedecendo a Deus, outras pessoas pregaram o Evangelho e a sua família foi salva. Ele fez o que Deus mandou e Deus cuidou de todas as coisas que ele precisava. É ou não é assim? Quando você desobedece para cuidar do seu, Deus bagunça o seu. Ele não vai te abençoar na obediência se você é filho. Quando você abre a mão para cuidar daquilo que Deus te chama, Ele cuida do seu. Ele garante. E o destino final? Existem quantos destinos finais? 2. Vida eterna debaixo da ira de Deus, debaixo do ódio santo de Deus por ter rejeitado toda a bondade dele. Na verdade é morte eterna, né? Existência eterna seria mais preciso. Uma morte eterna, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, o que é morrer eternamente. E uma vida eterna de tudo que a gente já vive de bom, amplificado a 1 milhão de vezes ou sei lá quantos. Tudo de bom que você consegue sentir no melhor momento de comunhão com Deus, alegria. Sabe quando tá tudo bem? Não dura tanto esses momentos, geralmente, né? Aí alguém fica doente, alguma conta chega, alguma coisa cai. Mas sabe aquele momento? Aquele momentinho que tá tudo bem. Você tá bem com Deus, casamento tá legal, amizades estão bem, o carro tá funcionando, o orçamento fechou e até sobrou dinheiro. E aí você fala, nossa, não vai durar sempre. Não é feito para durar para sempre. Mas esses momentos, eles são pequenos vislumbres que a gente fala, nossa, obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor cuida de tudo. Não é a minha fé que faz isso. A eternidade é isso amplificado a milhões de vezes. Plena aceitação. Sem pecado, sem morte, sem encheção de saco, porque nós causamos problemas para nós e para os outros. O Wayne Grudem diz assim, quando rejeitamos uma doutrina bíblica, estamos na verdade rejeitando o próprio
Vamos lá, todo mundo? Quando rejeitamos uma doutrina bíblica, estamos, na verdade, rejeitando... Beleza, agora você escreve, cola lá no seu guarda-roupa, em algum lugar, para que você possa se lembrar e ensinar seus filhos. E aqui você tem o credo apostólico. Se você quiser destacar, né, colocar na sua Bíblia, aí você vai perceber que vai dar certinho aquilo que você cria errado e o credo apostólico na frente. O credo apostólico, ele é um dos documentos da igreja. E esse documento serve para quê? Para abalizar a nossa fé. Se você não crê em algo do que está aqui, você não pode se dizer cristão. Eu vou ler para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou global, ou católica. Todo mundo vai pegando os nomes, vai ficando difícil, né? Mas é em toda a igreja espalhada pela face da terra de cristãos verdadeiros. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Desde o 6º século, a gente tem o documento nessa forma. 6º século, a gente está falando ali 500 e pouco, 600 e pouco, a igreja já tinha isso desse jeito. E ela creu de lá para cá. Aí a gente joga fora e inventa o nosso jeito de crer. A gente precisa recuperar isso. Você quer ver se o que você crê é bíblico? O mínimo denominador comum não é aquilo que eu e você falamos ou pensamos. Está no credo apostólico. Leia, ensine, revise, use ele como base e criatividade para suas orações. O credo apostólico é um documento da igreja para conduzir a igreja, para proteger a igreja, para preparar a igreja para crer direito. Beleza? Vamos orar e descer. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo. Nos abençoe, nos guarde e que tudo isso cause transformação em nós, para que sejamos úteis e perfeitamente preparados para te servir. Em nome de Jesus. Amém.